Oi, pessoal, aqui é Ellen, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero falar desse livro que eu terminei ontem à noite, que é o Parem os Relógios, da Kristen Higgins. E eu tinha, assim, boas expectativas com ele, porque é um livro triste. E eu queria ler uma coisa mais emocionante, um drama pesado. Eu gosto de livros assim. E esse aqui, a sinopse é o seguinte: tem esse casal, que é a Lauren e o Josh. Eles são recém-casados, eles estão casados há 3 anos só. E a Lauren, ela é diagnosticada com uma doença terminal, que é a fibrose acho que é pulmonar, fibrose pulmonar idiopática, que é uma doença que faz com que o pulmão da pessoa vá enchendo de cicatrizes de tecido fibroso e eventualmente ela não consiga respirar mais. E não tem cura, então ela vai morrer, ela sabe que vai morrer e ela morre. No começo do livro, o primeiro capítulo, eu acho, o primeiro ou o segundo, a gente tá no funeral da Lauren, seguindo o ponto de vista do Josh. E a Lauren, ela deixa cartas pro marido, né? Uma carta para cada mês desse ano, do primeiro ano que ele vai ficar sem ela, para ele poder superar o luto e superar algumas coisas, enfim. E assim, só pela essa sinopse, parece muito familiar, não é? Porque já existe essa história, que é PS, eu te amo. E mesmo assim, eu pensei, eu nunca assisti o filme, nem li PS, eu te amo, então eu pensei, acho que eu posso ler esse livro assim, sem problema nenhum, não vou comparar com a outra história, porque a premissa é praticamente a mesma, né? Mas mesmo assim, mesmo não tendo uma referência da outra história, nem nunca lido nada assim. Eu já li livros que personagens têm doenças terminais, mas nossa, não deu. Eu não gostei desse livro, eu achei péssimo, assim. Muitas coisas foram, muito mal feitas. Enfim, eu vou explicar por quê. Porque, gente, sério. Primeiro que, assim, eu tava gostando do começo. Eu achei interessante começar pelo funeral da Lauren, porque a gente ainda não conhece eles, não conhece os personagens, mas já começa com a cena do funeral e tal, que o Josh, ele tá meio perdido, assim, não sabe o que fazer, como reagir. E a gente já é apresentado ao Josh, que é um cara que é. Ele é jovem, tem uns 30 anos, né? Ele é bonito, ele é rico, ele tem um trabalho bem sucedido, ele é um gênio, ele é muito inteligente por causa da questão do trabalho dele, e ele é autista. E isso é um detalhe aqui que a autora decidiu colocar. Logo de cara ela já fala isso, assim, que ele. Só que ela fala de uma forma meio. Acho que não é mais assim que a gente representa uma pessoa autista. Tipo, ela fala que ele está no. Acho que ela até cita que é síndrome de Asperger, e a gente não usa mais esse termo, né? Mas a questão do autismo do Josh eu já achei ruim como foi feita, porque dá a impressão que a autora não pesquisou nada sobre autismo, não entende como o autismo funciona, porque ela só diz que o Josh é uma pessoa que não se comunica bem com os outros, que ele não entende bem as interações sociais, assim. E também ele não gosta de contato físico, assim, de abraço. E no funeral é o que as pessoas mais fazem, né? Abraçar ele e ele fica desconfortável, mas não fala nada. Só que eu não achei que durante o livro o Josh é uma pessoa que se comunica mal com ninguém, assim, ele entende perfeitamente todos os personagens, ele não tem problema nenhum com isso. E ele até comenta que isso é graças a Lauren, que a Lauren ensinou ele como se lidar melhor nas situações sociais e não sei o quê. E eu achei isso uma grande palhaçada, assim, eu não gostei de como foi feito. Realmente achei péssima essa questão do Josh. Aí, outra questão é que eu já comentei, ele é bonito, ele é rico, ele é inteligente. E essa questão dele ser inteligente, ele não é só inteligente, ele é um gênio. E ele se destacou muito cedo na carreira dele, justamente pela inteligência dele. E isso é outra questão, assim, do que é muito comum esse estereótipo
das pessoas autistas serem gênias, né? Serem muito inteligentes. E isso é um estereótipo que não condiz com a realidade, assim, não é. Assim, não é todo mundo que é assim. É uma parcela bem pequena das pessoas que são assim, de fato. E é um estereótipo que só machuca, eu acho, as pessoas autistas, assim, porque dá a impressão que, tá, ele é autista, tem essas questões de, não consegue se lidar bem com as pessoas, mas olha, ele é um gênio, olha como ele é inteligente, tipo, ele tem valor perante a sociedade. Então é o tipo de coisa que não se faz, não deve se fazer dessa forma, eu achei péssimo, assim, da parte da autora. E aí, outra questão, né, falando dos personagens, fora o Josh ser lindo, um grande gostoso, inteligente e rico, ele também, assim, eu acho que a autora falhou em dar uma personalidade pra ele, de fato, assim, ele é muito chato como personagem, você não consegue sentir empatia por ele, enfim. E aí tem a Lauren, que é a esposa que morre, né? A Lauren é a mesma coisa, assim, ela é descrita como também uma personagem perfeita. Assim, ela não tem defeitos, ela é bonita, ela é simpática, ela é engraçada. Quer dizer, tentou ser engraçada aqui, mas eu não achei ela engraçada. Assim, é amorosa, cuida das pessoas, né? É uma pessoa do bem, ela é muito positiva o tempo todo. E isso chega a dar raiva, assim, essa toda positividade dela, essa felicidade toda que ela sente o tempo todo, mesmo doente, mesmo em condições péssimas, ela continua, sabe, de bem com as coisas. E eu achei, assim, muito infantil o jeito que a autora retratou a Lauren, porque ela tem uns pensamentos muito bobos, assim. Ela também, ela escreve cartas. O livro é dividido em dois pontos de vista. O do Josh, que ele tá no presente superando o luto, né? Recebendo as cartas da Lauren. E a Lauren, no passado, contando algumas coisas assim, desde o diagnóstico da doença dela, ou antes dela saber da doença, como que ela conheceu o Josh, ou a lua de mel deles, como foi o aniversário de casamento deles. E essas coisas são tudo fora de ordem, assim, não é uma linha cronológica dos fatos. A autora resolveu misturar o passado da Lauren e do Josh, assim. Então você vai pegando partes aleatórias da vida da Lauren e ela faz isso escrevendo cartas pro pai dela. Que o pai dela também é outro personagem perfeito, sem defeitos, assim, é escrito como o melhor pai do mundo. Nossa, meu Deus, não sei o quê. E ele morre também. Ele morre quando a Lauren tem uns 19, 18 anos, eu acho. Ela tá na faculdade, primeiro ano da faculdade, por aí, assim. E ela fica muito mal com isso, mas o foco não é assim a relação dela com o pai, mas ela contando da vida dela pro pai em cartas, como se ele fosse escutar ou saber o que tá acontecendo com a vida dela. E o tom dessas cartas eu achei muito péssimo também. Eu achei que achei muito infantil. Parece que ela trata o pai dela como se o pai dela fosse Deus também, assim, dá essa impressão. Enfim, eu achei os capítulos da Lauren, assim, quando ela descreve o passado, muito chatos, muito repetitivos também. Tem muitas cenas que a autora, ela só repete, assim, antes deles ficarem sabendo da doença, ou até quando eles já sabem da doença, assim, mas eles tentaram aproveitar a vida, né? Viajando, indo para lugares caríssimos, porque o Josh é rico, então ele pode bancar tudo que eles quiserem. E aí eles aproveitando a vida de casal deles, transando muito e aproveitando e não sei o quê. E isso é uma chatice de ler, sinto muito, mas assim, mesmo que ela esteja doente, ler sobre duas pessoas perfeitas, num relacionamento perfeito, que elas são lindas e gostosas e ricas, sendo felizes, é muito chato. Sinto muito, mas é muito chato. E metade do livro é isso, assim, são várias descrições de como a Lauren é sortuda de ter o Josh na vida dela, de como o Josh é sortudo de ter a Lauren, como eles se amam e um mataria pelo outro e não sei o que. Aí eu, gente,
não é assim que se constrói um romance, sabe? Eu acho que a autora, ela só colocou essas cenas assim, estamos no Havaí, estamos em Paris, estamos numa casa linda, passando o verão aqui, só para você sentir o peso da tragédia que é a Lauren ter uma doença terminal e morrer jovem, mas, sabe, eu não consigo sentir simpatia por gente rica e bonita. Mesmo que ela esteja doente. Eu acho que se o livro tivesse focado mais, assim, sobre a doença de fato, como foi lidar com a doença, todos os pontos baixos que é lidar com essa doença, porque tem alguns momentos, sim, que a autora foca, assim, em explicar como essa doença afeta a vida da Lauren, alguns pensamentos dela, assim, muito vagos também sobre o que vai acontecer com ela depois que ela morrer. E não, assim, são poucas coisas que a autora foca nisso, e eu acho até curioso, porque, sim, é um assunto muito triste e pesado, e eu vi muitas pessoas comentarem que o livro é depressivo e triste e pesado, mas eu não achei ele triste o suficiente. Eu achei que poderia ser mais dramático. Eu acho que, assim, quando alguém tá doente, é, são tantas coisas que acontecem que muda a vida da pessoa, não só da pessoa que tá doente, mas, por exemplo, no caso, o cônjuge dela, que é o Josh, que, assim, faltou muita coisa, faltou conflitos, faltou emoção, faltou, sabe? Aqui foi tudo muito perfeito. O Josh era o marido perfeito, ele fazia tudo por ela, sabe? Nunca tinha nenhuma questão, assim. Quer dizer, o Josh apresentou apenas uma questão, que ele tem um problema de raiva, que esse foi o único defeito, de fato, eu acho que a autora decidiu colocar nele, que é ele sente uma raiva gigantesca, assim, é aquele tipo de raiva que você começa a socar a parede. E a Lauren, quando casou com o Josh, não sabia que ele tinha esse problema, essa questão. E ele começou a apresentar mais esses sintomas, assim, de raiva por causa da doença, né? Porque ele sente muita raiva por causa disso, assim, da injustiça que é isso. E tem só uma cena que a Lauren fica assustada, que o Josh começa a socar a parede por causa de uma piada que ela fez com a doença dela, que nesse momento eu achei interessante. Só que aí não é trabalhado isso, ninguém acha estranho, ele só compra um saco de pancada pra ele, tipo, esvaziar a raiva nisso, e pronto, sabe? E aí eu fico assim, gente, terapia, né? Cara, porque é um personagem que ele tá lidando com uma esposa que tá morrendo, que ele sabe que vai morrer. E ninguém fala assim, nossa, acho que é bom, Josh, você fazer uma terapia para poder lidar com isso tudo que tá acontecendo, porque isso é muito pesado, né? Não, ninguém em nenhum momento sugere isso, ainda mais depois que ele se mostrou uma pessoa com problemas de raiva. Isso eu achei um absurdo, assim. E eu sei que, na vida real, não é assim, as pessoas não vão sempre buscar terapia, mas aqui eu achei um absurdo, porque a Lauren estava preocupadíssima com o Josh, assim, de querer a felicidade dele. E ela mesma fez terapia quando o pai dela morreu. Então não faz sentido, nem mesmo a Lauren, que é a esposa dele, sugerir que ele busque terapia. E nesse livro tem um personagem que está se formando para ser terapeuta. E nem esse personagem sugere isso, assim, ou acha de bom tom, e dá a impressão que esse personagem, que é o amigo do Josh, ele que tá atuando como terapeuta dele, o que também não faz sentido, porque, acontece coisas absurdas em relação a esse amigo também. Então, assim, o romance deles, pra mim, não, você não compra o romance. É aquela, eles são perfeitos e lindos e gostosos, eles transam o tempo todo. Mas eles não têm interações interessantes, eles não conversam sobre nada interessante. Você não vê a conexão que eles têm, por que que eles se amam de verdade. E assim, a autora deixa pro final para mostrar a cena que eles de fato começam a namorar ou vão ter o primeiro encontro. Assim, é muito mais lá pro final que eu pensei. Eu tava muito curiosa. Eu pensei, não, mas como que eles começaram esse romance? Que pra eles é tipo, não, porque ela é minha alma gêmea, não tem. Antes da Lauren não tinha ninguém, assim, o Josh nunca namorou ninguém, nunca sentiu uma conexão com ninguém. E assim, no final, a autora até explica assim, porque eles se encontraram numa festa
que era uma festa de inauguração de um centro comunitário que a Lauren fazia voluntariado. E assim, foi a segunda vez que eles se encontram na vida. A primeira foi uma vez que eles meio que não se deram bem, aí anos depois eles se encontram de novo. E eles simplesmente olham um pelo outro, assim, olham um para o outro e se apaixonam. Foi insta-love, foi só, tipo, sentir uma conexão só olhando pra pessoa, sendo que, assim, cara, pra mim isso não basta pra construir, pra acreditar num romance. Tipo, pode até ser que isso aconteça na vida real, mas essa questão também do Josh, ele ser um cara lindo, a Lauren também ser bonita, o Josh ser rico, ele é milionário, sabe? Ele é milionário. E isso nunca foi uma questão, assim, também na história, de tipo, o Josh se questionar, tipo, será que a Lauren gosta realmente de mim ou ela tá interessada no dinheiro? Não, não tem, isso nunca é uma questão. O fato dele ser rico e bonito, e não faz também sentido o Josh nunca ter namorado ninguém. Ele, sabe, sendo que deve ter muitas pessoas interessadas nele justamente por ele ser bonito e rico, inteligente. E aqui parece que a autora deixou claro que, por causa que o Josh tem essa questão de não se dar muito bem com as pessoas, e, enfim, assim, a questão do autismo, é por isso que ele não se conectou com ninguém até agora. E eu acho isso meio furada, sabe? Porque o Josh não se mostrou uma pessoa com dificuldade de se relacionar com ninguém. Ele, no mínimo, era um pouquinho tímido, mas fora isso, nossa, sério, zero problemas em questão. Então, sei lá, eu acho que para um livro que é para você se encantar com os personagens e sentir a tragédia que eles estão vivendo, esse romance que durou pouco, né? Durou 3 anos só, porque eles se casaram muito rápido também, depois de começar a namorar. Não vem a tristeza, não vem o impacto, não senti nada disso. Pode ser também que, assim, talvez quando você vai ler um livro assim, eu acho que tem duas opções. Ou você é uma pessoa que se emociona fácil com o que está acontecendo e você vai também sentir o que os personagens estão sentindo, independente se foi realista ou não. Ou você passou por um luto recente e aí o tema em si vai te impactar. Mas pra mim, assim, que preciso acreditar nos personagens, na história deles, pra mim não colou esse romance deles, a tristeza da perda de uma pessoa jovem, assim, não deu certo, sabe? Aqui não funcionou. E fico me perguntando assim, PS Eu Te Amo foi mais emocionante, porque aqui, nossa, achei muito ruim. E agora eu quero comentar um pouco sobre coisas que acontecem no livro, assim, com spoilers, né? As cartas em si, o conteúdo das cartas. Porque eu acho que isso foi um ponto alto, assim, de... Você fica curioso pra saber o que vai ter nas cartas, óbvio. Você e o Josh ficam assim, gente, o que será que ela vai me escrever esse mês? Porque a primeira carta que ele recebe é um pedido simples. Todas elas vão ter um pedido. E é um pedido simples, assim, ela fala pra ele ir no mercado fazer compras. Tipo, eu sei que a Lauren, quando ela tá escrevendo as cartas, ela fica imaginando como que ele vai ficar no primeiro mês, no segundo mês, e daí ela já conhece o Josh, então ela fica assim, eu sei que ele provavelmente não vai estar cozinhando nada, ele vai estar comendo comida pronta, assim, e sei lá, provavelmente a nossa geladeira deve estar um caos, então eu quero que ele vá no mercado e compre comidas frescas, assim, né? E é isso que ele faz, ele vai no mercado e só isso, assim, já é muito difícil para ele. O que eu achei muito realista, assim, eu gostei desses detalhes, assim, como o cotidiano, a vida cotidiana fica difícil para uma pessoa que perdeu alguém importante. Só que aí, ao longo das cartas, eu acho que algumas são muito chatinhas, assim, meio que... achei uma chatice. E teve uma outra que eu achei absurda também, e teve só uma que eu achei que foi excelente, sabe? Mas acho que é a segunda carta ou a terceira. Acho que é a segunda. Ela pede pra ele ir no shopping comprar roupas. E aí nessa é a que ele vai e tal, e ele vai comprar roupa numa loja. Só que aí ele meio que surta na loja, ele tem uma crise de choro, ele sente muita falta dela, porque ela que escolhia as roupas dele, e aí agora que ela não tá mais lá, ele não sabe como fazer isso.
E as roupas que o vendedor escolheu pra ele lembram muito ela, assim, coisas que ela escolheria. Ele tem uma crise, e eu achei essa cena legal. Aquelas, ele surtando no provador da loja, eu achei interessante. Aí, esse vendedor da loja meio que se compadece dele e eles viram amigos. Ele vira um personagem importante na história. E aí ele fala assim: ah, que tal se a gente sair daqui depois do meu trabalho pra gente sair e beber, né? Porque eu tô vendo que você precisa desabafar. E aí, esse personagem que é o amigo, acho que é o Radley, sei lá como é que fala. Não lembro como é que fala o nome dele, mas é ele que tá se formando pra ser terapeuta. E aí o Josh até pensa assim, ah, será que ele tá me usando como treino pra terapia, não sei o quê, de psicólogo dele? E eu acho isso até engraçado, mas assim, eu pensei, cara, será que o máximo de terapia que a gente vai ter vai ser um suposto amigo que é Radley, o nome dele, que tá treinando com ele, assim? Aí, sei lá. Aí, quando eles saem da loja, eles passam na praça de alimentação. Tá tendo uma confusão lá, porque uma garçonete na praça de alimentação do shopping, derrubou as comidas da bandeja em um cliente. Esse cliente é um cara que fica muito bravo, sabe aqueles caras bem estúpidos assim, começa a xingar e meio que ameaça ir pra cima dela. E aí o Josh fica com raiva, aquela raiva que ele sente, né, e descontrolada, vai lá e defende a garçonete e dá um socão na cara desse cara. E assim, aí todo mundo bate palma, vem aquela coisa assim, uhul, o mal foi derrotado, porque esse cara que tava levantando a voz pra cima da garçonete também tava sendo homofóbico com o amigo do Josh ali, aquele cara da loja, né, que ele é gay. E a autora deixa bem claro isso várias vezes, que ele é gay. E pra você não esquecer, em nenhum momento, assim. E aí, tipo, as pessoas filmam e aí postam no Twitter, nossa, e viraliza o vídeo e não sei o quê. E aí aparece o segurança do shopping, e aí ele fala, ai, Josh, você vai prestar queixas contra esse cara que você bateu? Aí o Josh, ah, acho que não, não sei o quê. Aí eu fico, gente, por mais assim que uma pessoa estava defendendo a outra, né, de um ataque verbal, mas no momento que o Josh bateu nele, assim, isso foi errado também da parte do Josh. E ninguém puniu o Josh por isso. Eu achei também meio absurdo, tipo, não acontecer nada, assim. E, enfim, foi, tipo, escalonou tão rápido a situação. Tipo, eu fui no shopping comprar roupas e terminou com o dia eu socando um cara. E aí fiz um amigo novo que virou o melhor amigo dele, porque ele não tinha amigos antes da Lauren morrer. Ele não tinha nenhum amigo, enfim. E aí eles saem pra beber em algum lugar. E assim, outra coisa que eu achei meio ruim, bem ruim, na verdade, é que o Josh ele é descrito como uma pessoa que não bebe, que nunca bebeu. E a autora nunca dá um motivo, assim, ela nunca fala se tem um motivo pra isso, por que que ele decidiu nunca beber, porque as pessoas oferecem bebida pra ele o tempo todo, porque é a cultura do álcool, né? E ele sempre recusa, ele fala que ele não bebe. E aí, até aí, tudo bem, tipo, beleza, eu achei legal que ele é um personagem que não bebe, mesmo sem um motivo específico, né? Que a gente nem sempre tem que ter também um motivo, mas enfim. E aí ele sai pra beber com um novo amigo dele, o Radley, e ele começa a beber pela primeira vez, ele topa beber, assim. E aí eu fiquei assim, cara, uma pessoa que tá de luto pela esposa que morreu de uma doença trágica vai começar a beber nesse momento, eu achei muito irresponsável, assim, a forma que foi feita aqui, porque foi mostrado como se fosse uma coisa boa e positiva. Ah, porque você tá se abrindo mais, você tá se abrindo para novas experiências e não sei o quê. Só que o álcool, com uma pessoa enlutada, não é uma combinação boa. Tipo, é uma combinação que pode dar muito errado, sabe? E tem várias cenas que o Josh tá bebendo sozinho no livro, principalmente quando ele vai ler as cartas da Lauren, que, sério, pra uma pessoa que nunca bebeu antes, isso era receita pra dar ruim. Assim, eu não gostei que a autora colocou isso, assim. E também eu achei péssimo, assim, de repente uma pessoa que nunca bebeu, que nunca quis beber, abrir mão disso
e nunca ninguém achar estranho, nenhum dos outros personagens, a família deles, assim, ninguém questiona, ninguém acha estranho e só aceita. E foi isso. Então eu achei outro ponto péssimo, assim, desse livro. E aí tá. Ah, e outro detalhe que a garçonete que derrubou as coisas nesse cliente, ela é uma personagem que apareceu no capítulo anterior. Porque o Josh teve que ir no veterinário porque eles têm uma cachorra. A Pedrita é o nome da cachorra que eles tinham. E aí ele tem que levar ela no veterinário sozinho, aí ele leva ela. Aí ele conhece uma mulher no veterinário que tem um cachorro bem idoso. E a mulher tá triste porque o cachorro tá idoso, parece que tá morrendo, né? E enfim, tem essa personagem. E essa personagem que ele conheceu no veterinário é a garçonete que derruba as coisas nesse cara. E essa mulher vai aparecer outras vezes no livro. E eu achei isso muito bobo, meio aleatório. E assim, eu fiquei, gente, quais são as chances de você encontrar a mesma pessoa em vários lugares? Porque, como ela é garçonete, você encontra. Eles vão em outros restaurantes ao longo do livro, e ela é a garçonete desses outros restaurantes também. E eu fiquei assim, cara, essa mulher trabalha em todos os lugares? Tipo, como assim? Mas aí a justificativa é porque eles moram nessa cidade, que é uma cidade pequena, considerada pequena. E é fácil você trombar com as mesmas pessoas, assim, mas eu achei muita, ai, eu não sei, muita caricatice, assim, isso, da mulher, encontrar a mesma mulher várias vezes. E aí, essa mulher, no final, ela tem um papel muito importante, que eu fiquei assim, nossa, aposto que a autora deve ter se sentido uma gênia quando ela decidiu colocar ela como uma pessoa importante no final, assim, eu, uau, e não sei o quê, mas eu só achei bobo, sabe? Eu não, ai, não gostei também disso, assim, ai, achei muito tosco. Aí tem uma outra carta que eu acho que é lá pelo sexto ou quinto mês, eu não sei direito qual mês que foi, que a Lauren fala: Ai, Josh, sabe o que seria legal? Que você fosse numa médium. E aí eu fiquei assim, gente, como assim? E aí o livro me incomodou já num aspecto pessoal mesmo, assim, porque eu já estava incomodada com o jeito que a religião era retratada aqui, porque no começo o Josh, ele se diz ateu, certo? Ele é ateu porque ele é também aquele estereótipo da pessoa que é muito inteligente, que é nerd, que é cientista, né? Que ele trabalha com ciência, basicamente. E que, é comum esse tipo de pessoa ser ateu e questionar religiões e não sei, é meio que, é um clichê, é, sei lá, meio fácil demais escrever uma pessoa assim. Sendo que existem centenas de cientistas que não são ateus, mas enfim. Aí ele é assim. Só que quando a Lauren morre, ele começa a culpar Deus pela morte dela. Ele fica de cara, ele chega a blasfemar, assim, e aí eu fico. Isso me incomodou um pouco, mas eu meio que entendi, porque uma pessoa de luto fica meio irracional, sabe? Tem pensamentos e ações meio irracionais. E até tem uma parte do livro que eu gostei, que ele comenta assim, que você pode não acreditar em Deus, mas aí quando tem alguém da sua família, ou alguém próximo, ou alguém jovem, né, que é no caso da Lauren, que tá com uma doença terminal, você você tem que acreditar em alguma coisa, você tem que se apegar a alguma coisa, você começa a ter fé em alguma coisa, porque senão você surta, sabe? O peso da realidade bate muito, assim, quando você não tem nenhuma crença e de repente você tem que se agarrar em alguma coisa ou ter pelo menos alguém para culpar. E esse é o raciocínio dele. Ele começa a acreditar em Deus só para culpar a Deus. E ele xinga e fala assim que acha um absurdo isso acontecer com a Lauren, como se Deus fosse culpado mesmo por isso. E eu achei assim, então triste isso, assim. Aí, mas tudo bem, eu achei que foi uma representação do luto do personagem que fez até sentido. Mas aí, a Lauren pedir pra ele ir numa médium, aí eu achei que forçou a barra, porque o Josh já deixou claro que ele não acredita nesse tipo de coisa e que ele não vê sentido nisso, mas como ela pediu, ele vai, sabe? E ele não, assim,
ele pensa assim, então vou estar aberto ao que vai acontecer, a possibilidades. Mas o que ele acredita é que médiums e pessoas assim, que, né, tiram cartas e não sei o que, fazem adivinhação, são meio que charlatões e se aproveitam da emoção das pessoas. E eles têm truques e técnicas para conseguir meio que adivinhar mais ou menos sobre a vida das pessoas. E as pessoas meio que acreditam, né? E ele tá ciente disso, assim, ele pesquisou antes de ir. Enfim, aí tem uma outra personagem que é da família, acho que dela, ou da família dele. Eu não sei, eles são muito unidos. A família da Lauren meio que é muito próxima dele, assim, porque ele tem a mãe e tem um casal de amigos que são amigos da mãe e ele trata como se esse casal fosse também os pais dele, assim. E aí uma dessas personagens, ela ama, assim, médiums e coisas espíritas e não sei o quê, e ela já foi em vários. Então, ele meio pede ajuda pra ela, pra ter indicações de qual médium ir. E ele até pensa assim, eu não posso pedir nada disso pra minha mãe, porque a minha mãe é luterana, né? Ela não acredita nessas coisas, ela vai até me olhar assim, meio tipo, por que você tá fazendo isso? Só que essa mulher que lhe pede ajuda é católica, então assim, uhul, super liberado, né? Aí eu achei engraçado isso, assim. E ele vai na médium, e aí eu pensei, cara, como que a autora vai fazer isso, assim? Porque eu pessoalmente não, assim, 100% não acredito que os mortos possam se comunicar com os vivos, de jeito nenhum, sabe? E aí quando ele vai lá, é o contrário, é como se realmente a médium soubesse detalhes da vida do Josh e da Lauren, sem nunca ter visto eles nem conversado com eles, ela acerta várias coisas, tipo o nome dela, do que ela morreu praticamente, os sobrinhos que eles têm, coisas que a Lauren dizia, assim, até a amiga, assim, o vestido que ela e a Lauren estavam usando numa apresentação de dança quando elas tinham 10 anos de idade. Umas coisas assim. Que daí o Josh fica, tipo, muito. Meu Deus, isso é bizarro. Como que essa mulher tá acertando tudo, sendo que ela não sabe de nada sobre a gente? E ela e o cara que foi com ele, junto, assim, só pra acompanhar, eles ficam, tipo, muito emocionados, porque é uma experiência muito forte ali, porque. E também a Lauren está mandando uma mensagem para eles, dizendo que ela ama muito eles e que eles têm que seguir em frente sem ela e que ela vai estar cuidando deles, assim, sei lá da onde que ela tá. E a médium até fala assim, eu até anotei isso aqui nessa parte, que ele tem que se livrar da culpa. Porque ele sente muita culpa por não ter conseguido salvar a Lauren ou ter inventado um jeito de um aparelho, porque ele trabalha com isso, ele inventa dispositivos médicos para facilitar a vida das pessoas e tal. E ele tentou muito achar um jeito de salvar ela e tal, e não conseguiu, né? E ele sente muita culpa por isso, porque ele acha que ele podia ter feito mais por ela, e, enfim. E aí a mensagem da Lauren da Medium, a Medium falando pro Josh, assim, você tem que se livrar da culpa e não sei o quê. Aí eu fiquei assim, gente, eles estão usando uma sessão espírita como terapia, que aí eu fiquei, que era o papel da terapia, você trabalhar o luto, a questão da culpa, né? E, enfim, outra coisa que eu não gostei também foi que porque ele tava meio inseguro antes de falar com ela. E aí ela fala assim: "Nossa, eu sou uma mulher cristã. Isso que a gente vai fazer aqui não envolve demônios, nem nada disso, tá? Eu sou uma pessoa do bem, cristã, não sei o quê." Aí eu fico assim, gente, eu fico porque assim, se você vai usar isso como justificativa, você tem que saber que a Bíblia, e se você se afirma ser cristão, você acredita na Bíblia, né? E a Bíblia ela afirma que não há comunicação com os mortos, que isso não existe, que é o contrário, assim, se você fala que não tem demônios envolvidos, que não sei o quê, é justamente o contrário, a Bíblia condena esse tipo de coisa. Então, para mim me tirou muito do livro, assim, mas foi numa questão mais pessoal de crenças e tal. E eu sei que, cada um tem a sua crença, seus valores, mas isso aqui, pra mim, me pegou porque eu não acreditei em nada, sabe? Eu fiquei assim, cara,
Eu achei péssimo isso também. Eu não gostei. E o Josh, a reação dele depois, ele fica meio assustado, né? Mas é mais por causa da emoção da Lauren mesmo, da saudade. E depois ele não tem nenhuma reflexão disso. Ai, será que o que aconteceu foi verdade, assim? Será que realmente existe um além e a Lauren tá lá? Mas ele não reflete, porque ele... Ai, sabe? Uma pessoa que se diz ateu, não refletir depois de uma experiência sobrenatural, eu achei também demais. E outra coisa que a Lauren fica repetindo também é nas cartas pro pai, porque ela acredita que o pai está no além. E aí você fica assim, não é o céu, não é bem o céu. É o céu, mas ela chama de além. Ai, porque é o além, porque no além a gente ai, como é que ela fala? Ela até fala assim, porque. Eu até anotei aqui, ó. Ó, eu até marquei, ó. Mas torcia para poder ver tudo isso do além, com o pai. Por favor, que isso seja verdade, que eu possa ficar com você de novo, pai. Nós merecemos isso. Pelo menos o além não pode me decepcionar. E ela fica muito, não, porque o além existe, eu tenho certeza que o além existe. Só que, tipo, essa história do além é uma coisa que ela inventou da cabeça dela, porque ela não segue nenhuma religião específica, assim, a família dela vai, né, à igreja, mas ela mesma não pesquisa sobre isso, porque se você tá morrendo, você sabe que vai morrer, eu acho que é natural você se questionar o que vai acontecer depois que você morrer, se tem vida após a morte, e buscar algum alívio na religião ou não, mas ela não busca nada, ela só acha que existe um além, porque ela acha que o pai dela tá lá, e ela fica falando com o pai como se o pai fosse Deus, basicamente. Isso é o máximo de espiritualidade que ela tem, assim. Ó, e ela até descreve aqui o que ela acha que é o além, ó. Quando ela, na segunda carta pro Josh, ela escreve pra ele, ó, já eu aposto que estou dormindo muito bem. E não no sentido de dormir para sempre, e sim de dormir com os anjos. Não seria incrível? Então, se ela acredita em anjo, então ela acredita em Deus também, né? Mas, enfim, ela nunca menciona isso, assim. Não seria incrível eu dormindo em uma nuvem, sem nenhum perigo de cair de lá, nem nada do tipo? Talvez eu fique com os anjos, inclusive quando estiver acordada. De qualquer forma, você não precisa se preocupar comigo. O além é incrível. Tenho 99% de certeza. Sei lá, 99.000% de certeza. E assim, essa descrição da além que ela fez é muito. Imagine o céu. Aí você imagina assim, nuvens, anjos sentados nas nuvens, tocando harpa, e você lá, assim, tocando harpinha. E essa é a descrição do céu mais boring que existe, e é a percepção comum que as pessoas têm, sabe? E, enfim, e ela acha isso o máximo. Assim, se for para você imaginar um além, um céu, eu acho que ficar imaginando você dormindo numa nuvem, assim, dormir numa nuvem não é ruim, mas tem tantas coisas que dava para ser incríveis aqui que ela, é uma oportunidade perdida, assim, também. Sei lá. Então, eu não gostei da forma que a espiritualidade foi abordada nesse livro, assim, eu achei péssimo. Eu tô repetindo muito, várias coisas que eu achei péssimo, assim, desse livro. Mas nessa questão foi mais pessoal mesmo, assim, né? Em outras eu acho que me pegou mais a escrita, coisas mais técnicas da história, que não faz muito sentido. Aí, outra carta que eu também fiquei assim, achei a carta até ok, o pedido da Lauren, mas o que aconteceu depois eu achei absurdo, porque a Lauren, ela se preocupa muito com a felicidade do Josh, e nessa carta ela pede, assim, ela fica preocupada que ele não vá seguir em frente, né, depois que ela morrer. Então ela pede pra ele beijar outra mulher. Assim, ela acha que isso vai ser difícil pra ele fazer, então ela pede pra ele fazer isso, assim, meio que, para não ficar parado, assim, para ele conseguir pensar no futuro em se apaixonar de novo por outra pessoa e tal. Ela não quer que ele fique sozinho o resto da vida, né? Então ela pede pra ele só tascar um beijo em alguém, assim, só isso. Não precisa de mais nada. Não precisa ser algo sério, nem nada. E aí o Josh, ele acha até razoável isso, né? Porque ele quer fazer tudo que a Lauren pede. Mesmo que às vezes ele fique meio incerto, assim, ele vai lá e faz. E aí ele pede ajuda pro amigo, o Radley, lá. E aí o Josh comenta, a Lauren pediu pra eu beijar outra mulher, não sei o quê.
né, mas eu não conheço ninguém, tipo, como é que eu vou fazer isso? E aí o amigo fala assim, eu conheço, eu tenho uma amiga muito linda que acho que ela super toparia e tal, ela, sabe, ela é gente boa, não sei o quê. Vou perguntar se ela tá interessada. E aí ele manda mensagem pra essa amiga e ela fala, ela topou, vocês podem se encontrar e tal, se marcar um encontro, beleza. E aí é isso que eles fazem, eles se encontram, essa amiga do amigo, né? E o Josh fala, não, porque ela é muito bonita, ela tem um corpão, assim, um decote gigante, que todo mundo fica encarando ela. Aí eles vão conversando, tem tipo, um date agradável. Só que aí ela revela, assim, que... então vamos, sei lá, pro teu apartamento, ou pro meu, sei lá pra onde, pra um hotel. E aí ela revela que ela é uma prostituta. E aí o Josh fica chocado, ele fica assim, porque ele não sabia disso. E eu também fiquei chocada, porque quando uma pessoa fala assim, eu conheço uma amiga que talvez ela se interesse por você, não sei o que, só pra ficar, isso é um conceito totalmente normal, assim, tipo, né, só pra dar um beijo, assim, sem compromisso, só pra ter um date, assim, só pra, sabe, uma coisa normal, não que um amigo achou que ele tinha que contratar uma prostituta, sabe, pra fazer não sei o que, e isso vindo do amigo que tá se formando pra ser terapeuta. Eu achei tão absurdo. Eu fiquei, cara, não acredito que isso tá acontecendo nesse livro. E aí depois o Josh até comenta com ele assim, nossa, eu não tinha entendido que ela era uma prostituta, porque, sabe, questiona ele. Aí ele fala, não, eu achei que você tinha entendido quando eu comentei e tal dela. Aí eu, leitora, também não tinha entendido isso, que a mulher era uma prostituta. Aí eu fiquei assim, não, não foi. É porque é o autismo do Josh que não entendeu nas entrelinhas o que ele queria dizer. Não, não estava claro, sabe? Não. E assim, eu na cabeça assim de pessoas que é normal as pessoas ficarem com outros sem compromisso assim. Não, não gostei dessa história. Achei que forçou a barra assim. Mas foi interessante esse capítulo, porque eu achei essa personagem fofa, apesar de tudo. Mas enfim, eu achei a justificativa pra essa cena ter acontecido muito ruim, assim, sabe? Então também não gostei, eu achei muito forçado. E uma carta que eu gostei, agora, eu vou falar uma coisa positiva. Uma carta que eu gostei foi que, assim, o Josh é uma pessoa que não teve o pai. O pai abandonou a mãe quando a mãe engravidou. E ele nunca procurou o pai, nunca foi atrás, ele meio que não queria saber, não estava interessado, ele viveu a vida dele normal, assim, tinha a mãe, o amor da mãe, tinha o amor desse casal de amigos também. Então, assim, nada faltou pra ele tem independência financeira, ele é rico, ele é milionário, sabe? Tipo, ele não precisa do pai pra nada hoje em dia. Mas a Lauren acha que ele precisa conhecer o pai. Então, numa das cartas, ela pede pra ele, eu quero que você vá conhecer o seu pai. E aí ele vai atrás, ele encontra o pai e tal. E eu achei esse capítulo o único capítulo, assim, que eu achei mais interessante, o que mais me prendeu, que realmente foi um dos pontos altos, foi isso, assim. E não foi estranho nem esquisito. Eu acho que foi mais realista a forma que eles se encontraram e as conversas que eles tiveram. E a reação do Josh também, eu achei bem feita. Então, eu gostei muito desse capítulo. Só que aí as outras cartas eram tipo, eu quero que você compre uma cama nova. Porque senão você vai ficar pensando em todas as vezes que a gente transou na nossa cama. Aí, eu quero que você compre uma casa nova, tipo, e vai morar nessa casa em vez de ficar no nosso apartamento. Eu quero que você faça alguma coisa da sua carreira, assim, que é, tipo, profissionalmente. E essas coisas eram chatinhas. E aí ele ia lá e fazia, e aí tinha uma consequência muito boa, assim, acontecia coisas incríveis com ele, porque ele resolvia fazer o que ela pediu. E o livro dá essa impressão no final que é como se ela tivesse meio que mexendo os pauzinhos para essas coisas acontecerem, essas coisas boas com ele. E eu também não gostei disso. Assim, tipo, eu entendo a mensagem que ele quer passar, de que é só você se mexer indo atrás das coisas que outras coisas vão acontecer, assim, coisas boas, né? Mas, acontece tantas coisas maravilhosas com ele que eu fico assim, nossa, tipo, ir no shopping, de repente tem um melhor amigo.
Ah, fui numa conferência de trabalho e de repente fizeram uma oferta pra mim que é, assim, irrecusável. Ah, enfim, sei lá. Tudo é muito perfeito, assim, os personagens não têm dificuldades com nada na vida, tudo é muito certo pra eles. Acho que o fato do Josh ser muito inteligente e ser rico foi uma coisa que me tirava muito da história, porque não é realista, sabe? Simplesmente também não sinto empatia por alguém que é tão privilegiado assim. Tudo bem que o background dele não foi de privilégio, mas assim, ai, sabe? Quando eu vi que o trabalho dele era de desenvolver dispositivos médicos e a primeira patente que ele desenvolveu, acho que com 18 anos, ele vendeu por mais de 10 milhões de dólares. Aí eu fiquei assim, gente, isso não é uma pessoa normal, sabe? Não, não sei, não sei, essa história não é uma situação que eu consigo me relacionar com eles de alguma forma, assim. Eles não são muito humanos, sabe? Eu senti, assim. Aí, tá, aí o livro é muito repetitivo, assim, tem várias cenas de eles sendo felizes, assim, transando, horrores. E, assim, não tem nenhuma cena explícita, né? Ainda bem, mas deles viajando ou passando tempo com a família, com as famílias, né? E sendo legais. E, ai, é muito chato. Boa parte desse livro fica muito chata, assim, da metade pro final. Nossa, teve uma hora que eu pensei, gente, faltam 100 páginas ainda, esse livro não acaba. E as cartas não tinham acabado ainda, faltava tipo duas. E eu tava assim, já desesperada, eu só queria que acabasse. E, ai, tem mais outras coisas que eu tenho que comentar. Que uma coisa que tem, eu acho que foram 3 vezes, assim, bem na sua cara, que a Lauren, quando ela tava doente, e nas cartas também, ela fica pensando assim: eu quero que o Josh encontre outra mulher depois que eu morrer. Eu não quero que ele fique sozinho, porque ele não merece ficar sozinho, porque ele é incrível, que ele é o homem mais perfeito do mundo, e não sei o quê. E aí ela pensa na melhor amiga dela, a Sarah, pra ser essa mulher, tipo, a futura esposa dele. E eu fiquei assim, isso é muito estranho. Assim, nossa, eu não. Eu achei de uma iluminação tão grande você querer empurrar a sua melhor amiga pro seu marido que eu não, sabe, eu não sei. Eu fiquei muito conflituosa, assim, com isso. Eu não achei de bom tom, sabe? Até porque a Sarah, o Josh até fala assim, nossa, porque o Josh não gosta da Sarah, sabe? Ele deixa bem claro desde o começo que ele não gosta dela, que ele acha a Sarah uma invejosa, que realmente ela é uma personagem invejosa. Porque a Lauren é perfeita, e é bonita, e é carismática, e tem o emprego dos sonhos, e não sei o quê. E a amiga, ela fica em segundo plano, ela não tem o emprego dos sonhos, ela, tipo, não conseguiu encontrar o cara perfeito pra ela, e não sei o quê. Então ela tem inveja. E eu fiquei assim, gente, por que, que você ia empurrar uma pessoa dessa pro seu marido, sabe? E o marido deixa claro que ele não gosta da Sarah. Tanto que tem uma hora que ele fala assim: se assim, se fosse possível, né? Se ele, que ele esfaquearia a Sarah no coração se isso significasse que a Lauren ia voltar à vida. Aí eu, gente, é esse. É, é- essas pessoas que você tá tentando juntar, sabe? E é óbvio que, assim, ao longo do livro, o Josh meio que vai mudando um pouco de opinião, porque ele também pensa nisso. Ele pensa na Sarah do nada, ele começa a pensar na Sarah como uma pretendente, assim. Ele fica até, assim, sozinho, sem a Lauren ter que falar nada, né? Mas tem um sentimento esquisito, assim, de, ai, sabe? E aí, no final, eles realmente têm um date, porque uma das cartas é justamente a Lauren pedir pra ele sair com a Sarah e tal, e dar uma chance pra ela, porque a Lauren gostaria que eles ficassem juntos, né? E aí o Josh aceita isso. E isso é mais já quando passou um ano, eu acho. Acho que é a última carta. Se eu não me engano, é a última ou a penúltima. E aí ele chama a Sarah aceita. E assim, foi uma das cenas. Eu já tava de saco cheio do livro. Aí essa cena do encontro deles foi, assim, de uma agonia tão grande. Mas foi proposital da autora, porque ela descreve. Nossa, a Sarah como uma pessoa grossa que tava sendo chata o tempo todo ali no encontro, sendo. Ai.
tratando mal a garçonete que tava servindo eles, que é a mesma mulher que é mencionada várias vezes no livro, é a mesma garçonete, né, nessa cena também. Então, eu fiquei assim, gente, por que eu tô lendo isso ainda, sabe? E aí não dá certo, assim, pra eles ficarem juntos não dá certo, porque é uma coisa que foi construída ao longo do livro mesmo, você sente que aquilo não vai dar certo e realmente não dá. E aí eu até fiquei aliviada que não deu certo, mas, ai, foi uma tortura passar por essa cena. Porque a Sarah não é. Acho que é a única personagem que tem defeitos no livro, assim, defeitos reais de fato, assim, que eu achei interessante, mas são, infelizmente, são defeitos que fazem você não gostar delas. Tipo, a autora deixa claro, assim, em alguns momentos que pra você não gostar dela e não torcer pra eles ficarem juntos. E, então, sei lá. Achei até um pouco injusto com a personagem dela, sabe? Sendo que todo mundo é perfeito e lindo, menos a Sarah, né? Que é a coitada que, enfim, é a amiga invejosa. Então, ai, sabe, ai, até, gente, até fiquei até meio gag com esse encontro, porque tem uma hora que ela grita com a garçonete, e aí tem um comentário que o Josh faz que eu achei muito aleatório também, porque ela pede uma bebida, ela fala assim, ó, ah, vou querer um Cosmopolitan com Grey Goose, eu não sei o que é isso, um rosa bem clarinho, com limão espremido, obrigada. Aí ele comenta assim: era um pedido bem específico, mas feito com firmeza. Sarah seria uma mãe muito boa, ele pensou. Aí eu, como assim? Só porque ela pediu uma bebida sendo muito específica, ela seria uma boa mãe? Eu achei do nada. E acho que o Josh tá tão desesperado, assim, que. Ai, não, sério. E a mulher fica insistindo que a bebida tinha que ficar bem rosinha, e aí pede pra trocar. Eu achei uma chata insuportável. E assim, e ela também, depois do date, ela fala que o date não deu certo, né? Que o Josh também era muito chato, tinha um papo chato. E eu fiquei, sim, vocês dois são muito chatos. E eu não entendi por que a Lauren gostou do Josh. Porque ele é um chatão, que não tem assunto interessante, não. Sabe? E, nossa, quando eles tiveram esse date, eu fiquei muito assim. Realmente, eu não entendi o romance dele com a Lauren. Por que deu certo com a Lauren? Porque eles eram muito chatos, assim. A Lauren não era chata, mas o Josh era. E então, sei lá. Aí, o final, acho que é uma das últimas cenas. Acho que daí também foi outro ponto alto, justamente porque estava acabando, mas também porque foi descrito como que a Lauren morreu. A cena da morte dela. E nesse momento eu achei que foi emocionante, sim, porque é uma doença muito cruel, assim, você não conseguir respirar, né? E os últimos momentos dela eu achei que foi impactante, ela se despedindo das pessoas. E, é muito triste, realmente. E aqui eu senti que foi bem escrito essa cena. Mas é uma cena no final, né? Porque não tem como você não se emocionar com uma coisa dessas, assim, se você teve alguém que morreu jovem na família, que nem foi o meu caso também. Só que no meu a gente não teve a chance de se despedir com a pessoa consciente. Aí eu acho que é até muito triste isso. Mas, enfim, esse foi outro ponto alto. Acho que foi realmente duas coisas. Foi a questão do pai do Josh e a cena que a Lauren morre. Teve uma outra coisa que eu achei boa, tipo, a questão que o Josh tinha problema de raiva, mas isso não era trabalhado, então foi meio que à toa. Mas, sei lá. E aí no final, um dos desejos da Lauren era que o Josh, obviamente, seguisse em frente, talvez com a Sarah, assim, encontrasse outro amor, mas com a Sarah não deu certo. Então dá certo com uma outra personagem. E aí, no final, descreve que o Josh realmente casou com essa personagem, ela ficou grávida e seguiu em frente. Só que ele não mostra como que aconteceu esse romance novo, como que deu certo com essa outra pessoa, porque é literalmente, tipo, os últimos capítulos, assim, o último capítulo, talvez. E. Ai, de novo, parece uma coisa muito, assim, idealizada, assim, mostrando, nossa, tá vendo? Você, mesmo que aconteça isso com você, um amor ainda pode ter chance de acontecer no futuro. E aí eu não acreditei em nada disso, eu só achei tudo muito idealizado, não achei realista.
A representação da doença dela, eu achei também que teve vários momentos, assim, que não eram realistas, porque, que nem, uma das primeiras cenas do livro, assim, que mostra o passado deles, é que eles estão comemorando o aniversário de casamento, e a Lauren tá esperando pelo Josh em casa, toda pelada, assim, só com um lacinho amarrado, com várias pétalas em volta da cama, né? Assim, é uma coisa romântica. E daí ela fala, não, porque a gente vai transar um monte e não sei o quê. E eu, gente, uma pessoa com uma doença que afeta a respiração, que ela tá se sentindo fraca, que ela não tem força nem pra caminhar. Tipo, você acha que ela vai ter as super transas o tempo todo com o marido? Não vai! E aqui eles super estavam. Ah, isso era de boas. E ainda até descrevia assim, não, porque ele foi com calma e lento e não sei o que. Não, só não. A pessoa não consegue nem andar direito. Você acha? E 3 dias depois dessa cena que eles transam é o dia que ela morre. Então ela não ia ter condições, sabe, de fazer nada disso. Então, pra mim, isso foi só mais uma gota d'água, assim. Eu acho que a autora focou muito num relacionamento irreal, numa tragédia, assim, que, sei lá, eu não sei se foi muito bem representada, assim. Eu acho os personagens muito chatos, muito perfeitos demais. E, sei lá, me decepcionou muito esse livro, demais, assim. Eu acho que o fato dele ser muito longo também não ajudou. Ele deveria ter pelo menos umas 200 páginas a menos, sabe? Muita enrolação. Esse livro eu acho que eu não vi muita gente falando bem dele, nem mal, assim. Eu só vi a recomendação, acho que do Paulo Hatz mesmo, que, tanto que ele que escreveu o texto atrás do livro. E eu, nossa, não poderia discordar mais, assim, do que ele falou aqui, que, a Kristen Higgins escreveu com uma responsabilidade e leveza uma história sobre luto, recomeço, apoio e pessoas reais. Não tem nada de pessoas reais aqui, sabe? Não, também não teve responsabilidade em vários momentos, então não sei. Não foi pra mim esse livro. Talvez seja também alguns, obviamente que eu comentei aqui, alguns pontos foram mais motivos pessoais, assim. Só que mesmo sem considerar isso, eu não curti. E eu fico triste, porque eu queria muito me emocionar. Eu queria ficar triste lendo isso, mas eu não fiquei triste. E eu até fiquei assim, nossa, será que o meu coração está congelado? Mas é porque a construção não, para mim, não me tocou, não consegui, assim. Talvez se eu ficasse pensando assim, nossa, e se isso acontecesse comigo ou com alguém que eu conheço, aí você pode se emocionar. Mas aí é porque você tá se projetando na história, mas pelos personagens em si, não consegui sentir essa emoção. E eu só fico triste por não ter ficado triste o suficiente com esse livro. E tô até assim, ai, não sei. Não sei o que fazer, o que pensar mais. Mas eu tô aliviada que eu terminei. Gente, quando eu terminei, eu senti um alívio tão grande, assim, e poder falar sobre ele também foi um alívio muito grande, de, tipo, tirar isso aqui do peito. Mas é isso, gente. Esse foi o livro. Reclamei demais dele. Agora estou pronta para ler outras coisas. E acho que eu não vou tocar muito mais em livros de doença terminal, de romance, assim. Porque eu estou ficando muito irritada com livros de romance. Mas é isso, gente. Obrigada por assistirem. Então, até mais. Tchau, tchau.